pessoal, tudo bem? Eu sou a Rebeca Romero, sejam bem-vindos. Essa entrevista aqui vai render muito assunto aí para você. E eu quero pedir para você que está assistindo essa entrevista, deixe o seu like e compartilhe o link para sua rede de contatos. Esse é o Pod que mais pode da TBC, esse é o Pode Render e hoje eu vou estar falando com o deputado estadual Cairo Salim. Ele é natural de Goiânia, advogado, teólogo e empresário, e é um dos representantes no Poder Legislativo goiano. Iniciou sua política quando tinha apenas 16 anos. Deputado Cairo Salim, é um prazer tê-lo aqui na TBC, no Pode Render. Obrigado, Rebeca. É uma alegria grande para mim participar desse novo formato, desse novo projeto, desse podcast aqui na TBC. A TBC que vem inovando bastante, trazendo bons quadros igual a você para poder dar uma mexida na programação que cada dia melhora mais. Então, estou aqui à disposição, porque é uma oportunidade também do eleitor, do cidadão goiano, conhecer o nosso trabalho, ver o político ali por trás, que existe, né? O ser humano que existe por trás de todo esse paramento que é o poder legislativo, enfim, o poder, as coisas da política que às vezes são tão distantes da população. É verdade, deputado. É justamente esse o objetivo aqui do Pode Render, porque muitas vezes, né, quando a gente conversa com um político ou com aquela personalidade que profissionalmente exerce ali uma função, a gente entende que por trás existem várias características, né, dessa pessoa que fez ela chegar onde está. Sim. E é curiosidade, né, das pessoas que estão nos assistindo de saber um pouco dessa sua trajetória, né? O que fez o deputado Cairo Salim se tornar um deputado estadual? Como que foi sua trajetória? E essa é a minha primeira pergunta, né? Eu queria saber um pouco da sua trajetória. Vi aqui que você começou com 16 anos, né? Hoje a gente não vê jovens, então já né? tem 2 anos de carreira, né? Pois Tô com 18 agora. Imagina. E hoje a gente não vê jovens, né, deputado, com 16 anos se interessar pela política. Sim. Como foi isso? Você sugere isso para os jovens hoje? Como que... Claro. O que você pode falar pra gente? Sugiro sim, eu costumo falar que quem mais vai sofrer com um país ruim são os jovens. Por quê? Porque eles vão viver mais. Quem já tá velho, que uns dias vai embora. Acabou. O normal é as pessoas viverem muito tempo, né? Claro que as tragédias acontecem, tem jovem que morre. Isso é lamentável, triste, mas não é comum. Então, o jovem é que vai ficar mais tempo aqui. Então, se a sua cidade tá ruim, se o seu bairro tá ruim, se o seu país tá ruim, você é jovem, você precisa fazer algo para que isso melhore. Não ficar com o bumbum no sofá, só assistindo aqui o meu podcast e não fazer nada. É isso então, mesmo. você precisa agir, você precisa participar, você precisa seguir os políticos na rede social. Comece aí seguindo o Cairo Salim, @CairoSalim, segue aí na rede social, me fiscalize, veja o que eu estou fazendo, me critique, mande suas ideias, suas opiniões. Então, o jovem dessa geração agora, ele está muito apático com a política. E na minha geração também não é diferente. Eu tenho 38 anos. Então, era muito... Eu já ia fazer essa pergunta, viu, deputado? eu já vou logo falando, Fernanda. Parece mesmo, mas eu tenho 38. Fala logo sua idade aí, pra gente ver se é um jovem político ou... E adolescente gostar de política é incomum. Isso é incomum no nosso país. Primeiro que a gente não ensina política nas escolas. As pessoas não estão aprendendo sobre política, infelizmente. Isso. Então, não desperta aquele interesse na juventude. Isso precisa mudar, é um grande desafio do país. Mas eu, desde muito antes disso, meu pai já conta, eu com 4, 5 anos, já reclamava e perguntava para ele por que a moeda nossa todo dia mudava de valor. Quando eu tinha 4, 5 anos, Rebeca, preço das coisas no supermercado mudava todo dia. Sim. Parecido com hoje, né? A gasolina aí que muda o tempo inteiro. Mas Então, naquela época era tudo no supermercado. Então existia até a profissão de remarcador de preços no supermercado. Porque de manhã o preço do leite era um, à tarde era outro, à noite era outro. Porque a inflação era galopante. Então, e nos outros países... Já preocupando com isso. Eu tive a grata experiência, satisfação de, na minha infância, a minha família desfrutava de muita prosperidade, então a gente já visitava muitos outros países, eu já conhecia o exterior e via que nos outros países era diferente. E aqui no nosso país esse problema. Então ali
começou a minha preocupação. A preocupação era a seguinte: por que, papai, que o nosso país tem que ser ruim? Eu perguntava pro meu pai. E meu pai já começou ali me ensinando: olha, nós temos problemas na política, o Brasil é uma democracia muito jovem, que precisa amadurecer ainda, o povo não sabe votar, a gente vem de uma ditadura recente, agora que as pessoas estão começando a escolher os seus representantes. Então ali começou a despertar em mim esse desejo. Então no colégio eu já fazia discursos ali no 2º grau, no ensino médio. Sempre gostei de aparecer, né? Porque menino fazer discurso em sala de aula, você já vê que ele estava querendo aparecer. Mas ser o representante de classe, ficava indignado com algumas coisas que aconteciam e chamava para mim a responsabilidade. E eu percebia que eu tinha um perfil para isso, para a política. E com 16 anos, de fato, eu me filiei a um partido político. Me filiei ao antigo PMDB. Hoje mudou de nome, é MDB. Me filiei ao PMDB e comecei a fazer política, a me interessar mais por política, a participar ali dos movimentos de jovens que existiam dentro do partido. Concomitante a isso, ao mesmo tempo, participei de movimento estudantil lá na UCG, na PUC. Na PUC. A PUC em 2006. Estudei lá também. Em 2006 que começou a chamar PUC. Mas até 2005 era UCG, Universidade Católica de Goiás. Eu formei a última turma de Direito antes de virar PUC. Eu me formei ali e participei ali de eleições do Centro Acadêmico, eleições de DCE, Diretório Central de Estudantes, então, mas sempre com uma oposição muito firme e muito crítica. E também não gostava daquela politicagem boba. E sempre fui de direita. Sempre fui muito realista com as coisas e sabendo que defender o mérito, defender o capital, defender a propriedade privada, defender a família, defender os princípios cristãos. Desde cedo eu tenho essa conduta. Não aquela política que muitas vezes a gente vê dentro da universidade, né? De só quero, mas não faço, né? Então eu acredito, deputado, até dentro disso eu acho que é importante a gente fomentar esse assunto aí com o nosso telespectador. Porque eu acredito que existe aí uma falha dentro da educação de trazer realmente para dentro da grade escolar, né, curricular, a educação política, né? A gente nas nossas, quando a gente senta com os nossos filhos para tomar o café, para almoçar, a gente fomentar, né, a discussão política, não para o lado ruim, mas para o lado bom, né? Trazer nesse jovem, né, adolescente e criança muitas vezes, como, né, o senhor acabou de falar que aos 5 anos já estava ali perguntando, poxa, o que eu posso fazer? Isso está errado, né? Então, seja a mudança que você quer ver, né? E eu acredito que os jovens, como eu falo senhor, mas eu acho que é você já logo, né? Já estamos falando de jovem, já. Jovens como você, deputado, inspirar, né? Inspirar esses outros jovens. Mas a respeito da educação nada política, você acha que é importante a gente... Acho sim que é essencial. Precisaria melhorar muito empreendedorismo nas escolas também. Nós já aprovamos projetos de lei quando eu fui vereador e na Assembleia Legislativa também, para ter empreendedorismo na escola. E não é só aprovar projeto de lei, não. Quando eu era universitário, eu já era voluntário num programa da Junior Achievement, que é uma ONG que faz um trabalho social importante de incentivo ao empreendedorismo. Então eu era voluntário no programa Nosso Mundo. Então eu ia para salas de aula de colégios particulares e de colégios públicos para ensinar as crianças sobre empreendedorismo. Sair daquela mentalidade só do concurso público. Nada contra concurso público, mas não é a única alternativa para os jovens que estão nos assistindo. Sim. Você pode montar um carrinho de pipoca, você pode vender espetinho, você pode criar um bolo gostoso de pote e ficar milionária como aquela menina de Goiânia. Sim, enfim, criou alguma coisa, o mercado está aí, as portas estão abertas, mas infelizmente a nossa sociedade, o nosso país, as coisas são muito difíceis aqui. A verdade é essa, mas o empreendedorismo, ele não é incentivado. E em tudo você precisa ser empreendedor. Para montar uma oficina mecânica, para ser pipoqueiro, para vender sorvete ou para ser político. Se você não tiver coragem,
Coragem, e quando eu digo coragem também, é você tirar essa timidez e não ter medo de tomar uma portada na cara ou de errar. Isso. Eu errei várias vezes, eu perdi 5 eleições. E aí? Mas hoje eu sou deputado. Sim. Como é que faz? Porque às vezes as pessoas veem ali, ele já é deputado com 38 anos, é muito fácil. Não, não foi fácil, não foi dificílimo. Foi dificílimo. Mas tudo é difícil na vida. Outra coisa que você comentou aí, deputada, é justamente também sobre a educação financeira, né? A gente não vê jovens com essa mentalidade realmente de entender o potencial que ele tem. Ontem eu até estava falando com uma amiga minha, a gente explicando sobre potencial, né? Se você tem uma caixinha de fósforo e você liga esse fósforo, você pode colocar, você pode acender, você vai acender esse fósforo, você pode simplesmente colocar numa vela. Sim. Ou você pode atear fogo numa mata inteira. Fogueira, então depende daquilo que você faz com o seu potencial. Mas eu acredito, deputado, que o nosso país, né, e a gente precisa levantar esse assunto, falta esse incentivo ao jovem. Ativo, você pode ter ideias que podem parecer mirabolantes, mas você vai ter respaldo, né, respaldo do Estado, respaldo federal, e você vai crescer e vai se tornar, quem sabe, aí uma inovação, né? A gente perde, né, Rebeca? No país. A gente perde muitos valores no nosso país. Quantos grandes atletas será que estão esquecidos nas favelas brasileiras? Quantos gênios da matemática, da física, da engenharia que tiveram aí, não tiveram seus sonhos aproveitados ou não foram incentivados a isso? Quantas bailarinas talentosas poderiam estar aí se destacando no mundo inteiro, num Mas grupo teve que de balé? parar o seu curso de balé, muitas vezes porque tem que trabalhar. Nunca nem fez uma aula de balé, nunca teve oportunidade, porque ela é pobre, ela é de família pobre e balé é coisa de rico. Será que quando a gente vê lá o ranking de medalhas das Olimpíadas, o Brasil lá atrás, com 200 milhões de habitantes, por quê? Porque não incentiva o esporte. Porque não tem incentivo nenhum. Incentivar o esporte aqui no Brasil é dar bola pro povo jogar bola. Nós só temos futebol no mundo. Quantas outras modalidades existem? Quantos talentos nós temos e não são aproveitados? Isso em todas as áreas da vida. E as cadeias estão cheias. Estão cheias de pessoas ali que têm sim qualidades, mas que não foram aproveitadas. Eu não estou falando que eles são vítimas da sociedade, não é isso. O bandido, ele não pode utilizar da sua condição social como justificativa. Porque eu venho de família, meu avô também era pobre, capinava para poder sustentar a sua família, e todo mundo nunca passou fome, e todos são vencedores, honestos, uns ficaram ricos, outros não, mas isso não é o único caminho de honra para as pessoas, né? Não é quantos milhões você tem, mas se você tem uma vida digna ou não. Falta muita oportunidade e as pessoas deveriam aproveitar as oportunidades que têm. E aí eu vou tocar num ponto. O jovem muitas vezes não aproveita o professor que ele tem, a sala de aula que ele tem, os pais que ele tem, a casa que ele tem. Só reclama, não aproveita e passa a ser um adulto frustrado porque não aproveitou as oportunidades que teve. E mais, reclama, mas não levanta para realmente ser o agente transformador. Exatamente. Né? A gente observa muito que com esses 2 anos aí de pandemia, o quanto realmente existe potencial na vida desses brasileiros, né? Porque muitas pessoas perderam seus empregos e começaram a empreender, né? Igual essa moça começou a fazer seu bolo, começou a vender brigadeiro, pão de queijo, tem outros talentos e ele começou a empreender. Muita gente deixou o seu trabalho nessa época de pandemia para começar um novo negócio, e a gente entende que às vezes é pela pressão, né? A necessidade faz o sapo pular. É isso mesmo. Bom, deputado, vamos voltar um pouquinho aqui na política. Isso tudo é política, mas enfim, eu gostaria de saber um pouco, eu acho que o nosso telespectador também, a diferença. O senhor já foi vereador, né, suplente, e assumiu como vereador, então já foi... Eu comecei a trajetória e parei, né? Então depois do movimento estudantil, na faculdade eu candidatei a primeira vez a vereador, com 20 anos, no ano de 2004. 20 anos de idade. 20 anos de idade. Sua primeira campanha. Não era formado ainda em Direito, estava na faculdade e tive 349 votos. Foi a minha primeira experiência com a urna. Então...
Fiquei lá atrás no ranking dos eleitos. Né? Fiquei lá atrás, não fui eleito, enfim, foi minha primeira experiência. O que poderia ter acontecido depois disso? Eu poderia ter falado, Deus me livre, nunca mais vou mexer com isso, é difícil demais. Pensei que meus amigos iam me ajudar, pensei que a minha família ia, isso e aquilo, porque eu sou gente boa, porque eu conheço muita gente, mas eu peguei aquela derrota e fui aprender com ela. Fui comparar com os outros que ganharam, com os outros que tiveram mais votos e persistir. Então, se tem a primeira dica que eu quero dar para você que quer vencer na vida, persista. Persista nos seus alvos, nos seus sonhos, naquilo que você acha que é bom para você. Porque eu também poderia ter candidatado uma vez, Rebeca, e falado, não é isso que eu quero para minha vida. Ok. Também é legal. Tudo bem. Você pode começar a jogar bola e falar, não gosto de jogar futebol, eu quero jogar handball, eu quero jogar basquete, quero jogar golfe, tênis, enfim. Você pode mudar de esporte, você não tem que insistir no erro. Mas eu vi que era aquilo que eu queria, mas vi também que tinha um caminho muito árduo pela frente. É igual um estudante de direito que quer ser juiz. Todo mundo quer ser juiz, meu amigo. Ganhar 30, 40 mil por mês pro resto da vida, mas poucos passam. São os que ficam horas lá na cadeira estudando e os que aproveitaram a faculdade. Muitas vezes a gente não aproveita a faculdade, porque é um momento ali de liberdade, que você não é obrigado a ficar na sala de aula, não tem aquela prisão, entre aspas, da escola, e aí o jovem muitas vezes perde tempo demais e não consegue aproveitar o momento. Os que aproveitam vão longe. Passam na frente de todo mundo. O tempo, né, que ele tem. Então, dessa primeira eleição, Rebeca, fui para a segunda, fui para a terceira, fui para a quarta, sempre dobrando os votos. Sempre dobrando. Por que eu conseguia dobrar os votos? Corrigindo os erros, aprendendo mais, ficando mais humilde, aprendendo o que é de fato política. Fui fazer trabalho social nos bairros mais periféricos. Não fazendo política somente em época de eleição também, né? Sim, exatamente. E naquela época, Goiânia tinha muitos bairros sem asfalto. Então, eu fui fazer trabalho social, caminhar com essas pessoas, ver também a dificuldade que é você tentar exigir consciência política de quem não tem nada. É muito complicado. As pessoas que não têm nada, elas estão muito vulneráveis e elas trocam voto por cesta básica. E eu não tinha cesta básica para dar, eu não tinha dinheiro para dar. Eu era um jovem, sonhador, idealista que queria o voto delas. Então, eu conseguia muito pouco. Mas isso me amadureceu bastante e eu percebi que a culpa da política ser tão ruim não é só dos políticos que a gente tem, mas muitas vezes também da maneira como a população encara os políticos e como ela escolhe. O nosso povo muitas vezes escolhe se pagar para ele, se der dinheiro para ele. Aí muitas vezes o político é o corrupto, pensa assim, o político é o corrupto, mas muitas vezes o eleitor tem sido corrupto. É um ciclo vicioso. Eu chamo, Rebeca, de ciclo vicioso de miséria e corrupção. É um ciclo vicioso. Eu vendo meu voto porque eu sou pobre. O político compra meu voto porque ele é rico e porque ele precisa reeleger. Então, para isso, ele tem que roubar. Porque da onde que ele vai tirar dinheiro para comprar voto? Roubando. Então fica um ciclo vicioso de miséria e de corrupção. O pobre continua pobre, vende o voto por R$50, o político continua no mandato porque ele compra a população. Isso é terrível. E eu faço parte da geração de políticos que veio para acabar com isso, para que as pessoas votem com consciência, não com o bolso. Então é um grande desafio. Eu costumo dizer, deputado, que é o político novo com novas práticas. Porque tem um político novo Baby Sauro, que vem, eu sou um novo político. Você já ouviu isso? Baby Sauro? Não. Baby Sauro é o filho do dinossauro, né? O babyzinho, assim, né? Só muda o nome, o sobrenome é o mesmo. É a mesma coisa. Eu sou filho de... Isso, às vezes é um novo político, velhas práticas. Exatamente. Então essa é a grande diferença, né? Tem carinhas novas aí que representam coisas velhas. Isso mesmo. Então o eleitor tem que ficar atento com isso e aprender a votar. Então eu fui dobrando as minhas votações até chegar ao mandato de vereador no ano de 2016. Eu não fui eleito, mas fui um dos mais votados de Goiânia com 6.058 votos. Você vê, eu saí de 349, fui para 6.058 votos na quarta tentativa. E aí assumi como suplente, assumi o mandato e fui eleito depois deputado estadual. Hoje eu sou
vice-presidente da Assembleia Legislativa no primeiro mandato de deputado. Primeira vez que, então, você Fui eleito disputou de fato. para deputado estadual, já foi Não, eu disputei uma eleição vitoriosa. Eu disputei 2 vezes. Nessa sequência aí que eu te falei de derrotas, mas que eu fui dobrando os votos, em 2014 eu candidatei a deputado. Tive 10.625 votos. E aí agora, De novo, dobrou de 18.570. Quase dobrei, né? Não, acho que foi até mais. Foi bom. E eu queria saber a diferença, né, desse legislativo municipal do estadual, né? Porque você teve essa oportunidade de legislar para o município, Sim. legislar para o estado e terá mais oportunidades. Mas como... Qual que é a diferença Porque dos dois, é outra né? coisa que a gente pode entrar também. Muitas vezes o eleitor não sabe, né, qual é a função, quem é a responsabilidade. né, de quem é a responsabilidade, quem é o pai do filho aqui, né? Quero podar a árvore em frente à minha Quem? casa, vereador. Minha rua da minha cidade está com buraco, também vereador. As estradas daqui para Anápolis não, porque é BR. Bom, mas tudo bem, daqui para Anápolis é BR. De quem que é a responsabilidade daquela estrada indo para Anápolis está esburacado? Governo federal. E se fosse uma GO, aí é o governo do estado. Então, o deputado estadual tem competência para fiscalizar. É importante a gente saber separar essas coisas e muitas vezes a população não conhece, não entende, porque não foi ensinado na escola. Isso. E os políticos também não têm interesse em ensinar. Querem que o povo não sabem nada. Os maus políticos, né? Vou falar aqui dos maus políticos. Muitas vezes até se candidata prometendo algumas coisas, dizendo que vai executar algumas coisas que nem é da competência deles. Então, vereador é quem fiscaliza o prefeito e faz as leis do município. Deputado estadual fiscaliza o governo, fiscaliza o governador e faz as leis do estado. A diferença de vereador é que ele é muito intenso ali na cidade. Você não sai da cidade e é muito intenso no bairro, muito intenso nos problemas do dia a dia. O caminhão de lixo que não chegou, a árvore que não foi podada, vamos lá, o cais que não está tendo médico para atender, a creche que está faltando merenda, são as atribuições do vereador. Já o deputado estadual são atribuições maiores, porque a gente pega demandas dos prefeitos. Então é um coletivo de prefeitos que te demanda. 246 municípios que o estado Exatamente. Claro que a gente atende vereador também, vereador que quer levar recursos para sua cidade, isso é muito comum. Mas o foco principal do deputado estadual é atender os municípios. Eu sou um deputado municipalista, então eu levo e defendo demandas das cidades como um todo. Qual é o problema hoje de Cesarina? Qual é o problema de Teresópolis, de Tumbiara, de Firminópolis, de Turvânia? Então, eu pego os problemas dessas cidades e tento resolver, ajudo o prefeito a resolver no governo do estado. A gente faz essa ponte. Então, eu gosto muito dessa função de deputado estadual, mas também respeito e admiro e sei que o vereador é o político mais próximo do povo, é o vereador, e muitas vezes é a eleição mais trabalhosa, mais difícil de se ganhar. Mais difícil, com toda certeza. E também tem as comissões, né? Também tem as comissões. Hoje, o deputado é titular de 3 importantes comissões, né? Sendo elas de defesa dos direitos do consumidor, de educação, cultura e esporte e de tributação, finanças e orçamento. Qual é a importância? Olha só, pedreira. Qual é a importância dessas comissões, deputado, né? Como elas funcionam para trazer resultado no dia a dia do goiano? Bom, educação, cultura e esporte, acho que eu não preciso nem falar, né? A importância disso tudo. Sem educação e sem cultura, a gente não consegue progredir. O nosso estado, ele é sempre ali o 8º. É o 8º estado mais rico do país, é o 8º que na produção de não sei o quê, na produção disso, na produção daquilo. Nós precisamos ser primeiro lugar em tudo, como a gente chegou no IDEB. Então, hoje Goiás tem as melhores escolas, é a melhor educação do país. Tá bom, deputado? Não, tá longe. Nós precisamos melhorar ainda muito. Mas hoje nós somos o primeiro lugar do país. Tivemos uma queda agora esse ano, mas nos últimos anos a gente tem
sido referência para o Brasil. Então, esse é o trabalho ali da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Fiscalizar o que o governo do estado está fazendo na educação e analisar todos os projetos de lei dos deputados que vão falar sobre educação, que vão falar sobre cultura, sobre esporte, iniciações esportivas. Essas comissões, elas juntam os pares que gostam desses tipos de assunto, desse tema. E a gente debate fazem ali. Sugestões também para o governo, ou é mais para o entendimento do que tem sido feito pelo governo e a fiscalização disso? Vou te dar um exemplo aqui. Está tendo um problema nos professores lá em Lusiânia. Eu posso convocar a coordenação regional da educação de Lusiânia e a secretária estadual de educação para ela me responder o que está acontecendo ali e como é que ela vai solucionar aquele problema. Além disso, se algum deputado entra com algum projeto de lei para vamos criar mais 10 escolas militares, por exemplo, isso passa pela Comissão de Educação. É a gente que decide se esse projeto vai andar ou se ele não vai andar. Certo. Do mesmo jeito, né, de defesa do consumidor, para a gente melhorar, fiscalizar o trabalho do PROCON e melhorar o acesso das pessoas ao comércio, aos serviços e ver se o cidadão está sendo bem tributação, tratado. Finanças e orçamento também. Essa é uma comissão já muito técnica que analisa junto com o governo o orçamento do Estado, né? Então, quanto que a gente vai ter de emenda para o ano que vem, quanto que vai ser destinado para educação, para segurança pública, quanto que vai ser destinado para construir mais hospitais, isso tudo passa pela Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Importantíssimo. Você vê que não é só ser deputado, né? Essas comissões demandam bastante trabalho. Existem reuniões semanais que vocês fazem lá dentro. Sem dúvida, semanais. Toda terça, quarta e quinta tem sessões plenárias e também as comissões. Perfeito. Deputado, o senhor é de novo é o senhor, hein? Você, deputado. Vou te chamar de senhora. Você, deputado. Deputado, você é um dos deputados que mais são atuantes, né, no Legislativo. Obrigado. E a gente vê aí você correndo aí por todo esse estado, né? E também hoje está como o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Então, eu queria saber essa conversa sua com o goiano lá da ponta, né? Sim. Lá da cidadezinha pequenininha que muitas vezes muitos deputados nem chegam a conhecer. O que mais o goiano está buscando, deputado, assim, de diferença no nosso estado? É na área de educação, social? Eu vejo que você defende muito a questão dos princípios e valores, né? Mais conservador, mais pro lado da família, enfim, o que mais as pessoas querem lá na ponta? Nos rincões de Goiás. Isso mesmo. O mesmo. principal anseio da população é saúde. A saúde em Goiás, ela sempre foi muito centralizada. Então, a população tinha que andar dessas cidades mais distantes 500 quilômetros, 600 quilômetros, 300 quilômetros para ter acesso a uma cirurgia, para ter acesso a uma consulta especializada. E nós melhoramos muito isso com as policlínicas, né? Um atendimento regional ali que está sendo feito, os hospitais regionais também. Mas se eu fosse identificar, Rebeca, o primeiro anseio do goiano no interior, nas cidades mais longes, né, de mais difícil acesso, é a saúde. Segundo maior, é geração de emprego, oportunidade de trabalho. As pessoas nas cidades pequenas, elas dependem quase que exclusivamente da prefeitura. Então, o maior gerador de emprego do município é a prefeitura. E isso é péssimo. É péssimo. A gente deveria ter lá, era uma pequena empresa, uma pequena indústria, uma fazenda que produz mais leite ou mais hortifruti ou uma lavoura maior e contratar mais pessoas. Essa dependência do poder público, ela é maléfica, ela é ruim, ela impede que as cidades cresçam. Então, volto mais uma vez àquela questão do empreendedorismo, né? A gente incentivar isso desde da primeira infância para que os próximos jovens dessas cidadezinhas consigam fazer algo ali, gerar emprego, movimentar a economia e sair da dependência de bater na porta do prefeito e pedir até passagem de ônibus para vir para Goiânia, porque essa é a realidade das pequenas cidades, infelizmente. E a gente vê que realmente as pessoas escolhem a cidade que quer morar
muito baseado nisso, na oportunidade que ela tem dentro da cidade. Sim. Né? Claro que vem aí educação, a saúde e tudo mais, mas onde tem um emprego, onde ela consegue se manter, é onde ela se estabelece. Né? Daí Claro. a importância realmente da geração de emprego, né? Que uma cidade precisa fomentar. Sem dúvida, sem emprego a cidade morre. Morre. Ela literalmente morre. Nós temos muitos municípios que dependem exclusivamente de repasse do governo do estado, porque arrecadam muito pouco. Eles arrecadam muito pouco, só o IPTU, que geralmente é baratinho no interior, e alguma sobra de receita aí que o governo do estado manda para lá, uma emenda parlamentar. Então, assim, Tá uma difícil. dúvida que eu fiquei agora. Deputado, quantos municípios do estado você já visitou, dos 246? Ah, deve estar faltando aí uns 20. Somente? Eu acho que eu já visitei mais de 215, 220 municípios. Eu fui votado Olha em só. 174. O alvo agora é ser 170. votado em todas, né? É, Isso é se bom, Deus né? quiser. Os 246 Já vem municípios, dobrando, pensou? agora a gente tem que buscar essa, Sempre melhorar, né? essa dobrada aí. Eu queria agora que você explicasse um pouquinho, né? A gente já está caminhando aí, infelizmente, pro final, mas caminhar um pouquinho em cima dos projetos de lei que você tem colocado, né, em pauta, sugerido, enfim. E eu queria que você explicasse um pouquinho de cada um deles. O primeiro é a proibição da participação de atletas, né, identificado como transexual em equipes de times esportivos Ixi, essa é e em polêmica, hein? competições, eventos e disputas de modalidades esportivas realizadas no estado. O que é esse projeto? Explica um pouco e por que você defende isso. Olha só, hoje em dia nós temos homem, nós temos mulher e tem os transexuais, certo? Querendo ou não, eles estão aí, merecem o nosso respeito, merecem a nossa atenção. Qual que é o problema disso tudo? Então, uma pessoa que nasce mulher e de repente ela fala que é homem, nós vamos ter um problema aí, porque nós temos cota feminina para muitas coisas. Por exemplo, em partido, nós temos cota feminina, nós temos time, nós temos seleção feminina de vôlei e seleção masculina. Então, falando de esporte, um homem biológico, nasceu homem, XY, tem pênis, para falar aqui o português rasgado, tem braço mais forte, Força. o coração dele é diferente, o pulmão é diferente, a estrutura óssea, a fisiologia, ele é um homem. Mas ele escolheu depois tomar hormônio feminino, deixar o cabelo crescer, usar maquiagem, mudou o nome e agora ele quer ser chamado de menina. Você acha, o seu telespectador, você que nos acompanha, você internauta, que esse homem, que agora se chama Maria, tem direito de jogar num time contra sua mãe, contra sua filha, contra sua esposa? Então eu acho que é uma Se coisa... for jogar um vôlei, eu acho que a sacada vai ser... É uma coisa assim forte. difícil da gente entender. É verdade. Então, assim, para garantir o direito das mulheres, eu entrei com um projeto de lei para que o transexual participe. Não é proibir o transexual de participar de time. Sim. É permitir que ele participe só do seu time biológico. Então, ele nasceu homem. Ah, tudo bem, mas hoje ele se identifica como mulher. Mas se ele quiser participar de uma competição, ele tem que ser do time masculino, porque ele nasceu homem, a força dele é outra, enfim, a condição dele fisiológica, óssea, é de um homem. E do mesmo caso, é a mulher. Então ela Sim. vai participar lá do time feminino, é só isso. Esse projeto é somente Para impedir que homem esteja em time de em mulher. time de mulher. Para ser bem claro. Isso. Mais um, isso mesmo. Mais um projeto que é a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacina contra a Covid, né? Para acesso no em começo. locais públicos, né? Cada um hoje a gente até Nós começamos aí uma vê aí ditadura cidade vacinal. fazendo algo, a outra cidade outra coisa, a Europa fazendo diferente. O mundo então, tá maluco. Tá maluco. O mundo tá maluco. Não, em Goiânia não precisa usar máscara, Aparecida não precisa. Aí você chega na cidade, esse você não pode podcast usar vai máscara. ser visto daqui muito tempo, as pessoas vão achar até maluca essa conversa. Mas tinha que usar máscara,
Nós estamos vivendo uma pandemia aqui, e aí nós estamos bem na época aqui de libera ou não libera máscara. Você entra numa cidade que não está liberada, você tem que pôr a máscara. As cidades limítrofes, né? E também com a vacina. Não, você é obrigado a vacinar. Não, não é obrigado a vacinar. Então eu fiz um projeto de lei para proibir essa obrigatoriedade. Vacina quem quiser. Eu sou a favor da liberdade. Liberdade. Se a pessoa não quiser, ela tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, ela vai entrar nos locais públicos ou privados que ela quiser. Ótimo. Proíbe... Porque senão daqui a pouco a gente vai proibir. Não, eu não quero aidéticos aqui no meu restaurante. Não, eu não quero homossexuais aqui na minha empresa. Que isso? A gente tem que aceitar todo mundo. Sim, sim. E aí você acaba... pode criar um cidadão de segunda categoria. Como se o vacinado fosse melhor do que o não vacinado. O vacinado pega Covid do mesmo jeito. Pega e morre. Pega e morre. E do mesmo jeito que às vezes quem não vacinou pegou e não teve nada. Então é uma doença muito complicada. É terrível. Muita gente... E não colocar todo mundo numa caixinha, caixinha, todo mundo perdeu parente com isso, mas teve muita gente também que não sentiu absolutamente nada. Então... Olha, tem um outro projeto aqui que proíbe nas repartições públicas do Estado o acesso e a permanência em banheiros e vestiários de pessoas de sexo biológico. A gente entra naquele outro mesmo assunto, né? Você entra dentro do banheiro, tá lá banheiro feminino só entra mulher, para o seu telespectador entender. O meu projeto de lei fala o óbvio, mas hoje o óbvio já não está sendo aceitado. O que eu quero no meu projeto de lei? Porque eu só posso legislar em ambientes públicos, viu? Nas repartições públicas. Então, banheiro feminino entra quem? Só mulher. E banheiro masculino entra quem? Só homem. E como é que nós vamos fazer com os trans, deputado? Vamos criar, então, um outro banheiro. Porque se eu tenho que aceitar a pessoa, numa certa idade da vida, mudar... Não, agora eu não sou homem mais, eu sou mulher. Então, nós vamos precisar ter um outro banheiro para ela. E aí, porque a minha mãe não é obrigada a ter um homem dentro do banheiro com ela. A mãe do seu telespectador, a filha dele, criança, de 6 anos, quando entra num banheiro num shopping, ela não é obrigada a ter um homem lá dentro. Então a gente, mais uma vez, para proteger as mulheres, nós temos que legislar o óbvio aqui. Isso. Porque eu sei que a grande maioria aí dos transexuais são de boa fé, mas e os abusadores que podem se aproveitar disso? Para poder entrar num banheiro. Imagina só. Falar, não, eu tô aqui porque porque hoje eu tô me identificando como mulher. Então, assim, para preservar as mulheres, eu acho que se essa população continuar aumentando muito, dos transgêneros, dos transexuais, enfim, isso acontecendo, nós precisamos fazer políticas públicas para eles também. Então, que tenha um terceiro banheiro. E é engraçado que a gente está lidando com esse tipo de situação. Claro, se ele não quiser entrar no seu banheiro biológico, porque ele continua tendo o direito de entrar no banheiro biológico dele. Ele é mulher, então ele tem direito de entrar no banheiro feminino. Agora, ele mudou, aí complica para todo mundo. São projetos, deputado, que eu vejo assim, a realidade que a gente está vivendo, né, está exigindo muito esse posicionamento do político, porque está vindo muita coisa diferente daquilo que é natural. Enquanto você está precisando, por exemplo, fazer políticas públicas para outras esferas, vai ter que começar a fazer políticas públicas, né, defender, porque estão virando a cabeça. Sim, aqui tem outro direito aqui. A pauta de costumes que me elegeu. Então eu preciso legislar nessa pauta. Por isso. Tanto é que eu ouvi mais um projeto aqui, direito aos estudantes. E isso é muito importante, eu sei que foi muito discutido, tem sido falado, o aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais do ensino, ou seja, proibição do ensino da linguagem neutra. Sem dúvida. Outra coisa, né? A gente já tem visto embalagens... Nós não damos conta de ensinar português e matemática, Rebeca. Aí vem com... Vem que negócio de linguagem neutra, pelo amor de Deus. Sim, sim. Linguagem neutra, para quem não entende, é falar, em vez de todos, falar todes. Porque senão uma parte da população... Alguém vai ficar chateado. Isso é brincadeira. Sim. Brincadeira total. Agora, se o adulto quiser falar do jeito que ele quiser, problema é dele. Agora, ensinar isso para criança, não. Nós vamos ensinar a língua portuguesa na norma todo culta mundo fala. E que nós já não damos conta de ensinar. Porque o meninada que não sabe ler e escrever. Essa é a realidade do nosso país.
Então nós temos que acordar, parar de ficar inventando bobagem e fazer o básico. Vamos ensinar geografia, vamos ensinar história. O povo não sabe qual que é a capital de Alagoas, qual que é a capital do Amazonas. O povo não sabe que a capital do Paraná é Curitiba, não sabe onde está São Paulo, e nem que Goiânia faz parte do Centro-Oeste. Os 3 poderes e o que eles fazem. Então existe um intuito muito grande de acelerar a sexualização das crianças e eu sou contra e vou continuar legislando contra tudo isso. Excelente. Por fim aqui, a obrigatoriedade de instalação, alguns dos projetos do deputado, né? Mas eu pincelei os principais aqui, a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo. Eu achei muito interessante esse projeto aqui. Nos corredores, salas de atendimento de urgência e unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos e privados no estado de Goiás. E aqui eu quero parabenizá-lo, deputado, porque, de fato, muitas famílias deixam ali seus entes queridos, né? Sim. Vão para uma UTI ou precisam fazer escalas e deixam lá essa pessoa. E ela precisa ter um respaldo de que não está tendo, não está violando bem, né? Ali, né? Aquela pessoa, enfim, como é esse projeto? Nós tivemos um problema aqui em Goiás, na Suzy Nogueira, uma moça que estava na UTI e foi abusada sexualmente lá por um profissional de enfermagem. Se não tivesse câmera, a gente não teria. E logo 2 dias depois ela faleceu. Mas aí o hospital pegou as câmeras e viu que realmente teve esse abuso ali. Imagina uma pessoa numa situação de UTI que não consegue falar, não consegue se mexer. Se não tiver câmera, meu amigo, não dá para saber nada. Então, para proteger o paciente e também para proteger o bom profissional. Porque o bom médico, o bom enfermeiro, ele também precisa dessa proteção. Porque se alguém processá-lo, um paciente de má fé, porque também pode acontecer isso, processar respaldo. Depois a instituição, está lá a prova de que ele foi, sim, tratado corretamente. Perfeito. Parabéns, deputado, assim, que bate-papo incrível, tenho certeza que o nosso telespectador aí vai render muita inspiração com a história do deputado, né? A presença do deputado aqui foi excelente, espero trazê-lo novamente para a gente falar sobre mais assuntos, a gente tem um tempo curto aqui e muito obrigada. Obrigado, Rebeca, parabéns pelo podcast, conte sempre comigo, um grande abraço. E eu espero que esse nosso bate-papo tenha rendido muita coisa aí para você. Nessa próxima semana a gente vai trazer outros entrevistados, então fiquem ligados, sempre deixando a sua curtida e compartilhando o link com os seus contatos. Esse é o Pod que mais pode da TBC, esse é o Pode Render. Oi, vem pra cá, SBT na TBC. #TBC, de segunda a sexta, às 6 da noite.